Queridos, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? A você também que está em casa, uma boa noite, que o Senhor também abençoe a sua vida. Eu gostaria, nessa noite, de trazer uma palavra de Deus para o nosso coração. Hoje eu percebi que está todo mundo tenso, tá? Mas queria convidar você, nesse momento, a abrir a palavra de Deus. Na primeira carta que Paulo escreve à igreja de Coríntios, capítulo 1, o verso de número 6, hoje que é o fechamento dessa conferência em Messos. Estivemos pela manhã, o nosso pastor Edivan também fazendo esse fechamento com todo o campo. Nessa noite o Senhor também nos dá essa oportunidade. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 26. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, e nem muitos poderosos, e nem muitos de nobres nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir nada às que são. Amém? Eu pensando sobre esse texto, desde o dia que resolvi e recebi o convite, conversando com o pastor Edivan, é um texto bem complexo, as cartas que Paulo escreve às igrejas, e quis meditar sobre esse texto de uma forma profunda e ficar nesse texto e trazer alguns detalhes desse texto que com certeza vai enriquecer a nossa vida. O tema dessa conferência em Messos já foram falados várias vezes durante esses dias, e eu estava pensando, jovens, para que isso acontecesse, houve meses de dedicação, de oração, para que esses dias acontecesse, e aconteceu. Hoje é o último dia. Amanhã as coisas voltarão ao normal. E a minha pergunta nessa noite para vocês e para toda a igreja que aqui está: o que é que ficará cravado no coração de vocês sobre esse tema e sobre tudo que vocês viveram? Porque amanhã a realidade volta ao normal e as coisas precisam mudar na nossa vida. Falar sobre imersos, nosso dicionário fala que é alguém que está, ou algo que está totalmente mergulhado, imersos em um líquido. Isso me fez pensar no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo do número 14, quando Naamã recebe ali uma ordem para que ele pudesse ser curado. Era necessário que ele obedecesse uma voz do profeta, e o texto diz que nesse momento que ele recebe a ordem de Deus, através do profeta, ele precisou mergulhar. E esse mergulho foi por inteiro, e não só foi uma vez, foram 7, para que ele, assim, a sua pele tivesse como a pele de uma criança. Pois eu quero nessa noite convidar você a mergulhar nas coisas que Deus tem para nós nesses dias e nos dias que há de vir. E aí eu fiquei pensando sobre esse texto, porque quando Paulo está escrevendo à igreja de Coríntios,
nessa primeira saudação que Paulo fala, Paulo vai falar sobre essas coisas loucas, sobre essas coisas que são desprezadas, a forma em que Deus trabalha e que Deus muda o pensamento do ser humano. E eu estava pensando, se você recebesse um convite para montar um time de futebol, quem você chamaria para o seu time? Ou se Deus confiasse a você a responsabilidade de chamar pessoas para levar o evangelho às nações, quem você chamaria? Pela lógica humana, você ia procurar aqueles que estivessem mais preparados. Pela lógica, os doutores, os homens conhecedores da letra, aqueles que tivessem habilidade maior, certamente estaria e faria parte desse seu time que você iria convidar. Mas com Deus, Ele faz de forma diferente. Mas o Senhor chama só os capacitados? Ou Deus também chama aqueles que são simples para poder capacitar? A gente vai ver na história da Bíblia o Senhor pegar pessoas no anonimato, pessoas sem possibilidade alguma de se destacar no meio da sociedade, e Deus traz à tona. Como também você vai ver na Bíblia Deus pegar pessoas que se prepararam, como Paulo, aos pés de Gamaliel, conhecedor das Escrituras, conhecia tudo, e Deus usa Paulo de uma forma mais intensa para anunciar o Evangelho, e assim esse Evangelho chegar até nós. Nós estamos vivendo no mundo de hoje, nesses dias principalmente, de forma facilmente as pessoas vivendo no tempo dos descartáveis. Tudo hoje, as pessoas são descartáveis de forma muito simples, não dão oportunidade. No primeiro erro já condena, e colocam pessoas como de forma que não tem possibilidade alguma. E nesse texto, o Senhor vai falar a partir do verso de número 26, sobre a vocação que o Senhor tem para chamar os seus. Nesse texto, Paulo está falando à igreja de Coríntios. Nessa primeira introdução, a igreja de Corinto estava localizada no lugar agradável, aonde o comércio era muito bom, mas também uma coisa acontecia muito interessante da igreja de Coríntios, na cidade de Coríntios, porque havia muitos homens sábios, conhecedores, muitos filósofos, e isso foi também introduzido no meio da igreja, onde as pessoas procuravam muito a razão. E Paulo, quando vai escrever essa carta à igreja de Coríntios, nesse primeiro capítulo, Paulo se apresenta falando para a igreja, enviando essa carta, Paulo falando sobre o seu chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo. Como diz isso no versículo 1 e o versículo de número 2. No versículo de número 2, Paulo fala sobre os que foram santificados em Cristo e chamados para ser santo em todos os lugares. No versículo de número 5 ao versículo 7, Paulo vai falar sobre a palavra do conhecimento e vai dizer que essa igreja tinha um testemunho muito lindo e profundo, de maneira em que Paulo vai dizer que não lhe faltava dom algum. Era uma igreja que chamava atenção. Mas Paulo vai falar a partir do capítulo 10, do versículo 10 em diante. Paulo vai clamar, na verdade, ele diz assim: irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço a todos que estejam de acordo com o que eu vou falar. E Paulo agora pede como se a gente estivesse pedindo a alguém, dizendo: pelo amor de Jesus,
Escute o que eu tenho para dizer a vocês. E Paulo aqui, ele vai dizer uma coisa aos irmãos. Eu fiquei sabendo, nós estamos cientes das coisas que estão acontecendo no meio da igreja. Está acontecendo divisões entre vocês. Os comentários são esses. Ele vai dizer: acaso Cristo se separou? O seu corpo está separado. Ele vai dizer porque alguns de vocês estão dizendo, e se você for ver nos capítulos adiante, Paulo vai dizer depois que essa igreja se tornou uma igreja carnal, porque começou a haver divisões entre os irmãos. E Paulo, ele falando com os irmãos e diz: vocês chegam, uns e diz assim, eu sou de Paulo, outro diz, eu sou de Apolo, outro diz, eu sou de Cefas. E Paulo está dizendo: acaso Cristo se dividiu no meio de vocês, o qual ele é o Cristo, ele é o corpo, ele é a cabeça da igreja, e vocês estão pensando simplesmente naqueles que se destacam? Esses dias eu estava conversando com o diácono Fábio, o diácono e o presbítero Fábio também, e eu dizia uma coisa interessante quando fala sobre o corpo. Porque tem pessoas que às vezes aqui se encaixa dentro dessa realidade e fala muito assim: eu faço parte do corpo, mas não apareço. Mas uma coisa interessante que eu dizia aos irmãos, interessante, queridos, porque tem parte no corpo e tem órgãos no corpo que é mais importante e eles não aparecem, mas são mais importantes. E aqui estava acontecendo essa confusão no meio da igreja. E Paulo começa a chamar a atenção dos irmãos, falando sobre o propósito maior da pregação do Evangelho, da pregação da cruz, de levar Cristo, ao ponto que Paulo vai dizer, ele vai dizer no versículo de número 18, certamente a palavra da cruz é loucura, e vocês estão perdendo tempo. Mas nisso Paulo também vai dizer, e vai chegar um momento em que ele vai revelar a grandeza e o poder de Deus, quando ele vai dizer que vai destruir a sabedoria dos sábios. Como eu falei, a igreja de Coríntios estava vivendo baseado nisso, dentro de gregos, dentro de conhecimentos filosóficos, que tudo tinha que ter uma razão, um porquê. Para os judeus, ele também vai falar que muitos os judeus, no versículo de número 22, estavam esperando sinais. E outros vai dizer que os gregos estavam esperando sabedoria, algo que tivesse como uma razão para poder explicar o porquê daquilo. Porque a cruz, para muitas pessoas, significava a derrota. Se ele chegou a ir à cruz, e ali ele morreu, por ali mesmo ele ficou. E outros queriam uma razão de tudo isso. Mas quando Paulo começa a falar com os irmãos, ele vai dizer assim: a palavra de Deus, ela se tornou escândalo para vocês, de dentro da igreja, para vocês que não compreendem a palavra da cruz. E Paulo, ele tanto está falando ali para os gregos, para os gentios também, como os judeus. Mas Paulo também vai falar sobre os que foram chamados. E ele vai dizer: mas para vocês que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E aí é quando ele vai começar a falar sobre essa loucura. Mas ainda, querido, falando sobre essa loucura, nós estamos vendo as afrontas de Satanás contra esse povo que é chamado de louco. E que falam que o seu discurso é um discurso de ódio. Que são pessoas que estão perdendo tempo. São pessoas que às vezes parecem com louco. Esses dias eu estava dentro do carro, e eu sempre falo que quando eu estou dentro do carro é o momento que eu gosto, quando eu estou viajando, de ligar o som e eu começo a cantar, louvar, eu choro, Deus fala comigo ali. E aí eu vi que alguém parou do lado e disse assim, só mexendo a boca, dizendo assim do lado: o cara está falando sozinho, acho que ele está doido.
E muitas vezes a gente se encontra assim, parecendo com pessoas doidas, que fica falando ao vento. E é sobre essas pessoas, sobre essa loucura, sobre essas coisas em que Paulo aqui está destacando, e que Paulo vai falar para o mundo não compreende, o mundo não entende tudo isso. Mas, nessa noite, queridos, eu queria trazer alguns ensinamentos de Deus para a nossa vida. Quem gosta disso é o nosso irmão Eliezer, né? Os ensinamentos de Deus para a nossa vida. E falar para vocês que Deus, Ele tem a sua forma de agir. Enquanto o homem vai em uma direção, Ele vem agindo de forma diferente, para mostrar que Ele é Deus. Jesus mesmo falou sobre isso. E é sobre esses pontos, queridos, que nessa noite eu queria compartilhar com vocês, sobre essas coisas em que Paulo cita nesse texto, quando ele fala das loucas, as coisas loucas desse mundo, as coisas fracas, humildes e desprezadas. A primeira coisa em que eu quero trazer nessa noite é que nós que somos loucos para o mundo, são esses que o Espírito Santo de Deus gosta de usar. Porque a palavra da cruz é loucura para o homem natural. Porque nesse mesmo livro, no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 14, Paulo vai dizer uma coisa interessante, porque ele vai dizer que o homem natural, o homem carnal, ele não compreende as coisas que são lá do alto. Ele vai dizer, é difícil para o homem, para esses sábios tentarem entender como Deus age. Isso é loucura. Como pode o homem acreditar de uma forma que Lázaro ressuscitou ao terceiro dia? É loucura. Como é que esses homens podem acreditar que um homem andou sobre as águas? Pela lei da física, não existe essa possibilidade. Como podem esses homens acreditar que um profeta dá uma ordem e o machado sai de dentro do rio e chega em suas mãos? É loucura acreditar isso. Mas também é loucura ver que o Filho de Deus, o Verbo encarnado, nasceu de uma mulher, porque eles esperavam que ele viesse de outra forma. É loucura. O Evangelho é loucura para muitas pessoas, mas para aqueles que crerem no Senhor, é poder de Deus para todos esses. Eu não estou dizendo, queridos, que você deve sair por aí fazendo coisas loucas. Mas o crente precisa viver em fé e em fé, sabendo que quando Deus mandar você construir uma arca, como Noé fez, faça. Vão dizer que você é louco, mas vai chegar o momento que Deus vai te honrar, e Deus vai fazer que a sua vontade prevaleça, a vontade de Deus através de você, mas você precisa confiar. Foi assim com Noé. Noé foi chamado de louco. Por que construir isso, Noé? Será que isso realmente vai acontecer? Mas Noé preferiu confiar no que Deus tinha dito a ele. Como eu falei, queridos, nós que somos loucos, porque já me chamaram de louco, estão chamando a igreja, o povo de Deus, de um povo louco. Mas essa loucura que nós temos vai nos levar para um lugar seguro, para os braços do Pai. A outra coisa que eu aprendo nesse texto, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando ele está falando assim, que Deus pega as coisas fracas para confundir as coisas fortes. Porque em 2 Coríntios 8-10, Paulo vai dizer, quando estou fraco, aí é que eu estou forte.
Deus não irá provar você além daquilo que você pode suportar. Muitas pessoas talvez se sentem assim, fraco. Mas aí o Espírito Santo de Deus, esse que capacita o homem, ele vem e diz: a força vem de mim, tenha coragem, porque o sobrenatural só acontece através de mim, diz o Espírito Santo. Porque enquanto você pode fazer o natural, Deus permite, mas o sobrenatural é só Ele que faz. Quando você se achar, queridos, que não suporta mais a luta, aí é quando o Espírito Santo de Deus vem para capacitar você. Porque Paulo vai dizer isso quando ele fala em 2 Coríntios 8-10. Paulo vai dizer: eu clamei várias vezes, 3 vezes, para que o Senhor tirasse o espinho da carne, mas o que ele disse para mim me basta. Ele diz: Paulo, a minha graça te basta. Nessa noite o Senhor disse para mim e para você: o que eu tinha de fazer por você eu já fiz. Eu dei algo mais precioso que eu tinha, o meu filho morreu por você. A minha graça te basta, suporta, eu te dou força. Até o dia da minha volta vai ter alívio para você. Mas essas coisas fracas e que o mundo não compreende, são essas coisas fracas, como também às vezes a gente se sente. A Bíblia nos fala que quando no livro de Juízes capítulo 6:15, vai falar quando o anjo chega para Gideão e diz: Gideão, você vai dar e vai levar o povo, conduzir o povo para a vitória. Gideão disse: não. Ah, meu Senhor, como irei livrar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Ei, irmão, aquele que leva a Deus dentro do seu coração, ele está levando o Criador de todas as coisas. Tem pessoas que às vezes se comportam assim, pequeno demais, estão se baixando demais, mas nessa noite o Senhor está dizendo assim: ei, você quando está fraco, tem um remédio para te dar força. Joelho no chão, clama a mim que eu venho e te dou força. Existe uma fonte liberada para você. Toda vez que você se sentir fraco, angustiado, ei, tem resposta. Se ajoelha, ora, clama a Ele, busca Ele. Ele vem na tua direção e fortalece, te dá força para vencer um dia mais. Jesus quer te usar. Você não precisa mostrar às pessoas o que você não é. Tem pessoas que estão se sentindo fracas, e aí muda a sua forma de agir, agindo de forma errada, vivendo uma mentira, tentando agradar alguém para poder ser aceito. Mas tem um pensamento que vi esses dias que diz que sapatos e anéis e amizade, se não deu, não adianta forçar. Sapatos, anéis e amizade. Se você mudou o seu jeito de agir, ou tentou mudar a sua forma de ser para tentar agradar alguém, você está agindo errado, porque tem coisas que Deus quer te conduzir para um lado, mas você pende para o outro. Mas aqueles que Deus coloca na sua vida, Ele vai pensar da mesma forma que você, Ele vai querer andar junto com você na mesma direção do reino. Não adianta forçar a barra ou mudar a sua forma de ser para ser aceito no meio talvez de amigos. Porque tem jovens que estão mudando o seu perfil, estão sendo mais influenciados, e isso, queridos, nós enfrentamos. Se você que é pai sabe disso. Mas aqui, Paulo está dizendo, quando você se sentir fraco, talvez você veio hoje aqui na igreja.
ou talvez você vai escutar essa mensagem daqui a não sei quanto tempo, esteja se sentindo assim, fraco. Hoje eu conversei com alguém aqui na igreja que estava ali, chorando e dizia: estou angustiada, já pensei até tomar remédio, estou me sentindo fraca, eu não conto para ninguém. Eu disse: mas você precisa conversar com pessoas, você precisa chegar próximo de pessoas para poder te ajudar. E talvez você hoje veio nessa noite assim se sentindo fraco, querendo uma resposta. Deus nessa noite te trouxe a esse lugar para dizer: eu escolhi você que se sente fraco e pequena. Olhe para trás, veja onde você estava e veja o que você se tornou, aonde eu te coloquei. Às vezes, querido, eu me pego chorando. Eu digo: Senhor, o Senhor me tirou lá dos Butrins, de dentro daquela favela, sem pai, sendo rejeitado, ouvindo palavras de maldição que chegaram para mim para dizer que eu seria um ladrão. E Deus sempre falou no meu coração e disse: eu vou te colocar em cadeira de príncipes. E Deus já fez isso muitas vezes no meu lugar, aonde eu estava sentado, e Deus disse: se lembra o que eu te disse? São essas coisas fracas que são desprezadas. Pessoas que estão vivendo no anonimato, Deus diz: ei, se tem sinal que crê em mim, eu vou mudar a tua história, porque Ele tem poder para mudar você, a sua história, a sua casa, a sua vida. Quem te chamou para a boa obra, Ele vai te capacitar. Você só precisa se colocar à disposição para que Ele possa te usar. Eu quero dizer uma coisa para você hoje aqui nessa noite. O rei lembrou de uma promessa que ele fez e mandou te chamar, Mefibosete. Desprezado, na terra de Lodebar, onde ninguém sabia, mas você tem uma marca da promessa. Um dia Deus já visitou seus pais e o rei mandou te chamar para sentar na mesa, para comer todos os dias. Mas tem gente que está, Deus falando nessa noite, mas tem gente que ainda se sente lá embaixo. Oh Senhor, quem sou eu? Sou um cão. Não, levanta a cabeça. A tua história hoje mudou. A partir de hoje, o sofrimento acabou. Já está tudo lá na cruz. Já passou. Viva da agora para frente. Adiante, uma nova história. E outro ponto. Fala dessas coisas humildes e desprezadas, o qual também ele fala no verso de número 28. O Espírito Santo é especialista em usar humildes e desprezados. E aí não tem como se esquecer ou esquecer de Davi. Desprezado. Nosso pastor falou sobre ele nessa manhã. Aproveitei, para pegar a deixa. Mas falar sobre essas pessoas que estão desprezadas. Deus não esqueceu de você. Você sabia disso? Deus não esqueceu de você. Se você hoje está aqui, é porque Ele te chamou para uma boa obra. Deus não esqueceu de você. E aqui fala dessas pessoas humildes. Fala dessas pessoas que foram desprezados. Que ele diz que essas coisas que Deus utiliza, que Deus pega, as pessoas, ou aquelas coisas que confundem, que as pessoas não acreditam, aí Deus vai dizer assim: eu vou mostrar que eu sou Deus. Deus vai dizer assim: eu, quando quero colocar, não tem ninguém quem tire.
Quando eu quiser exaltar, eu exalto e ninguém mais humilha. Talvez, querido, eu não sei o que você, ou o sentimento que está no seu coração, mas nessa noite a palavra de Deus nos traz aqui para dizer: não se sinta desprezado, porque eu amo você. Ah, mas alguém tem me rejeitado, não importa, Ele te ama. Ele te ama. Deus usa você do jeito que Ele quer. Só que, queridos, dentro dessas pessoas que estão traumatizadas, porque fica sequelas, eles ficam como a síndrome do filho pródigo, o irmão do filho pródigo. Está na igreja, e são pessoas que são tão humildes, e eu queria abrir um parêntese aqui para dizer uma coisa a você. Não seja tão humilde não, viu? Tem pessoas que querem ser humilde além do que ele é. Porque aquele que se diz ser humilde não é humilde. Ah, porque você sabe, né, como é, eu sou muito humilde. Ei, aqui é o que Deus está falando aos humildes do coração, porque esses verão a Deus. Talvez você esteja se sentindo hoje como José. Foi vendido e desprezado pelos seus irmãos. Deus te chama nessa noite para viver o sobrenatural. O Espírito que capacita. Como José se achou que Deus tinha esquecido. O copeiro esqueceu de mim. Mas chegou o momento que Deus disse: traz José à memória. O Espírito que capacita hoje, nessa noite, o Paracleto. Aquele que se movia no início de todas as coisas sobre a face do abismo. O mesmo Espírito que visitou a Maria. O mesmo Espírito que naquele dia, que diz Atos de número 2, o Espírito que desceu naquela casa, que moveu as águas, é o mesmo Espírito que habita no meio dessa igreja, é o mesmo Espírito que visita você quando você está sofrendo, é o mesmo Espírito que dá força para você suportar no dia mau, é o mesmo Espírito que nessa noite quer agir para você, diante de você, e dizer: eu quero mover as águas que eu tenho para mover sobre a sua vida. Mergulhe. Mas como nosso irmão Natan falou, é preciso mergulhar a um ponto que as águas vão te conduzir. Eu falava desses dias na igreja, no culto do impossível, quando eu falava sobre Pedro, desprezado. Chega um momento que Jesus vai dizer: Pedro, pega o teu barco e vamos entrar mais para dentro. Porque enquanto o barco está ali, Pedro consegue conduzir. Mas o Senhor diz: o que eu tenho para tratar com você é algo de intimidade, eu quero ir mais profundo. Eu quero ir em um lugar aonde vai eu e você, porque eu tenho coisas para falar para você. Eu tenho coisas para dizer a você, agora você precisa dar um sinal de obediência. Obedeça quando eu dizer. E o Senhor diz: Pedro passou a noite toda, o texto diz, tentando pegar peixe. E queridos, naquela época não era fácil, porque o barco não tinha motor, tinha que ser de remo. E eles ali testaram, passaram a noite toda, aquelas redes pesadas lavando. Aí chega um homem, porque Pedro já teve contato com esse homem, quando ele ficou sabendo do que aconteceu na sua casa, com a sua sogra, ele disse: eu vou. E ele entrou, mas quando ele chega diante de Jesus, ele diz: mas Senhor, eu passei a noite toda já. Mas naquela noite o Senhor disse: peixes, não sei aonde vocês estão, mas venham para perto desse barco, porque eu vou dar uma ordem, e no momento que esse homem jogar as redes,
Ei, o milagre acontece quando você obedece. Aí Pedro diz assim: eu passei a noite toda, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. E o texto diz que quando ele confia, o milagre acontece na vida de Pedro. O que Pedro precisava naquela noite não era peixe, era de um milagre. Ei, Deus tem algo extraordinário para fazer na sua vida. Agora não se sinta lá embaixo não, porque o mundo já faz isso. O mundo já te acusa. As pessoas já querem dizer para você que você não tem valor. Mas como diz a música de Armando Filho, você tem valor sim. Você tem valor. Sabe, queridos, esse mergulhar é estar envolvido com as coisas de Deus. Deus quer usar você do jeito que você é. Não precisa mudar. Não precisa mudar a sua forma de ser. Não precisa mudar a sua forma de agir, no sentido de mudar as suas vestes. Deus quer usar você do jeito que você é. Aí, como eu falei, talvez tem pessoas que dizem assim: mas eu não estou aparecendo. Não tem problema. Como eu falei, os órgãos mais importantes estão escondidos, ele não aparece, mas mesmo assim ele contribui para o corpo. Faça a sua parte dentro do corpo, se encontre no lugar onde Deus quer agir na sua vida, e você verá o milagre de Deus acontecer. E assim nessa noite eu falo para essa juventude, porque há um tempo eu já fiz parte dela, e o que vocês estão vivendo agora são coisas diferentes do que eu vivi no passado. Deus vai usar vocês da forma que vocês são, mas não neguem a fé, não mude o seu jeito de ser. Deixe Deus usar cada um de você dentro dos talentos e dons que Ele deu. Vão dizer para você, porque o mundo vai dizer: vocês são caretas. Não precisa se guardar para o dia do casamento, pode fazer antes. É só um trago, porque esse jovem sofre isso. Você pai, você mãe, não imagina o que seu filho passa, e o que as coisas que o diabo lança sobre eles. Mas nessa noite o Senhor nos trouxe hoje aqui: quando você estiver envolvido nas minhas águas, como aquele homem que entrou nas águas quando o profeta disse, quando o anjo revela ao profeta, a um ponto que agora ele está mergulhado nas águas de Deus. E aí você vai dizer: mas Senhor, por que o Senhor me trouxe para lugares tão profundos? Ele vai dizer: para que o inimigo não te enxergue. Quer intimidade com Deus? Não despreze a palavra. Não despreze a oração. Oração e palavra e prática, porque é muito fácil às vezes falar sobre a letra, mas viver a letra se torna difícil. Não é algo superficial, precisa mergulhar, precisa ir mais profundo. É se mergulhar no rio de Deus, porque quem capacita você é aquele que Jesus disse assim: eu preciso partir ao Pai, para o Pai, porque se eu não for, não tem como Ele vir, mas esse irá ensinar a vocês, Ele vai capacitar você. Eu sou tímido, eu não consigo fazer isso. Ei, quem te capacita é Ele. As coisas naturais você pode fazer, mas o sobrenatural é Ele através de você. Só coloque à disposição e você verá o que Deus pode fazer através da sua vida. O nosso pastor falou nessa manhã, falando sobre história. Vão lembrar de você de que forma?
Se Deus te deixou nesse tempo, é para marcar essa geração, porque ainda Deus não chamou você, enquanto Ele não te chamou. Faça, independente da sua idade, faça, porque você ainda tem muito para dar para o reino. E Paulo encerra dizendo: Deus escolhe as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir nada daquelas que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Sabe por quê? Porque pela graça você foi salvo. É graça. Deus não tem filhos queridos ou queridinhos exclusivos. Tudo foi graça. Mediante a fé. É dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém fique com o nariz empinado. É graça. É se levantar todos os dias. Eu sei que é difícil às vezes da luta. Mas é se levantar todo dia e dizer: Deus, o que eu me tornei, aonde o Senhor me colocou, de onde o Senhor me tirou, quem eu sou. O Senhor me deu um nome, o Senhor me deu uma família. As pessoas se lembram de mim porque eu estava desprezado. Ei, jovens, as coisas que estão acontecendo esses dias. Jovens sobem aqui no altar, jovens pregam. As oportunidades Deus está abrindo para vocês. Não é simplesmente porque o pastor Edivan é bom, e ele é bom, eu sei. Mas é porque Deus está orientando o seu servo, abrindo portas para as pessoas na igreja. Quer trabalhar, irmão? Quer servir na porta? Quer servir de que forma? A igreja está aqui. Se coloque à disposição, Deus quer usar você. Agora não fique dando desculpas e nem se comparando a ninguém. Comparação acaba com a vida do crente. Ah, porque ele é o escolhido. Ah, porque só colocam ele para tocar. Ah, porque só colocam ele. Já disseram uma vez: ah, o pastor Edivan agora só quer colocar o presbítero Júnior. Está amarrado em nome de Jesus. Aqui o dono dessa igreja é Cristo. Por isso que esse púlpito está aqui, cristocêntrico, que Cristo é o dono dessa igreja. Porque na igreja de Corinto estava tendo partidarismo. É como se alguém dissesse: só vou no dia que o presbítero Misael pregar, só vou no dia que o pastor Edivan for, ou no dia do presbítero Júnior. Ô, irmão, quem vem aqui Deus usa. Ele quer falar com você. Se coloque à disposição. Eu convido o grupo de louvor nesse momento e convido você a se colocar de pé. Se eu não acreditar que o Espírito Santo de Deus, ele é real, ou que Deus é real, tem muitas coisas que não acontecem na minha vida porque eu não creio. Deus mudou? Sim ou não? Deus mudou, irmão? Sim ou não? Ele é poderoso? Sim ou não? E porque quando você está diante da luta, da dificuldade, você diminui ele. Ele ainda é Deus. Ele não perdeu o controle. Disseram: cadê Deus? Aonde está o teu Deus? Deus está no mesmo lugar de sempre, no seu trono, onde os anjos declaram: santo, santo, aleluia, exaltado é Ele.